É tempo de IPTU. Vamos tirar dúvidas? O IPTU é um dos impostos mais importantes do município. Quem deve pagar? O proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título de bem imóvel edificado ou não. Quais as condições de pagamento? Cota única com 15% de desconto até 31 de março. Cota única com 10% de desconto até 28 de abril. Parcelado em até 10 vezes, com a primeira parcela vencendo em 31 de março e as demais no último dia útil de cada mês. O que acontece se eu não pagar? Você fica passível à cobrança de juros e multas e a responder processo de execução fiscal, podendo haver até penhora de bens, inclusão no Serasa SPC e protesto em cartório. Onde é investido o valor? 25% são aplicados na educação, 15% na saúde, 5% na manutenção da Câmara Municipal e 55% nas despesas dos serviços prestados para a população. Não recebeu o boleto? Acesse santarém.pa.gov.br. IPTU pago é obra para todo lado. Estamos, nesse momento, entregando o plano de trabalho do Plano de Saneamento Básico do município de Jacareacanga. Instituto Federal, né, que é o IFPA, né, e eu mesmo digo que estou muito feliz aqui nesse momento porque eu sei que não é fácil, né, mas com fé em Deus, a gente, com a parceria e com, se Deus quiser, que nem falei, a gente vai concluir, né, que é um plano, né, de trabalho.
Olá Santarém, olá Pará, olá Brasil. Estamos conversando mais um Pinga Fogo na TV, diretamente dos estúdios da TV Catraia, sendo transmitido pelo Facebook, Instagram e YouTube. E o nosso convidado de hoje é filho de Santarém, tem 46 anos, já ocupou o cargo de vereador aqui na cidade. Ocupou também o cargo de secretário regional de governo e nas últimas eleições de 2022 foi eleito deputado federal com 74.746 votos. Aqui com a gente hoje, o deputado federal Anderson Pinto. Tudo bom, deputado? Tudo bem, Clemas. Quero desejar um bom dia a todos que estão nos assistindo aí pelo Pará, pelo Brasil e pelo mundo. Uma vez que nós estamos aí na rede universal de comunicação, né, e eu fico muito feliz de poder estar aqui participando pela primeira vez do teu programa, né, importante para nós, que tem ajudado a levar muito boas informações a todos os lugares aí, principalmente aqueles que precisam estar informados no dia a dia, que é o nosso cidadão. E aproveitando, claro, esse dia especial de Sexta-feira Santa, né, de muita reflexão, que a gente possa vivenciar esse momento em que Jesus Cristo sofreu por nós, morreu por nós, que levou os nossos pecados, nos salvou, na realidade, para a gente fazer uma grande reflexão sobre o que está acontecendo nesse momento com a humanidade e com o Brasil em relação aos últimos acontecimentos, com ataque em unidades escolares, que tem nos deixado muito perplexos e, sobretudo, preocupados, né? Então, que seja um dia como foi hoje, de muita reflexão para todos nós, que a gente possa, nesse momento de dor e de momento de reflexão com Jesus, a gente possa também fazer uma reflexão sobre a nossa vida, para que a gente possa promover cada vez mais uma cultura de paz, com muito mais amor ao próximo, mais caridade e fraternidade, que eu acho que é isso que a gente precisa, se aproximar mais de Deus. Deputado, já que o senhor entrou falando sobre esse assunto, há um mecanismo de trazer essas discussões já para o Congresso, né, sobre essa questão crianças, envolvendo as crianças, você acabou de citar agora. Na realidade já tem 2 ou 3 projetos tramitando na Câmara Federal que tratam especificamente desse tema, principalmente na questão da segurança. Mas nós precisamos ir além disso. Avançar, né? Avançar, porque você vê bem, o último acontecimento em Blumenau, a pessoa entrou pelo muro. Eu vi outro dia uma possibilidade de colocar, por exemplo, porta de fiscalização, porta giratória, né, fiscalizando para você com detector de metais, que é uma estratégia importante, né, mas nem todas as unidades escolares, seja desde das creches até o ensino superior, é possível se fazer isso para fechar o ambiente, né, porque você tem a possibilidade, como aconteceu, de pular o muro. Então, não é uma coisa tão simples de se resolver, não é uma questão apenas de fazer segurança, que é fundamental que se veja isso hoje, que os municípios, o Estado e o governo federal possam fazer um trabalho mais voltado para isso, mas, sobretudo, para a gente fazer uma reflexão sobre a humanidade mesmo. Essas coisas a gente só vê nos Estados Unidos. Exatamente, assim, parece que existe uma força grande, muito negativa, que está acabando interferindo na vida das pessoas, e isso nos preocupa. Por exemplo, eu penso que é momento da gente se aproximar muito mais ainda de Deus. Porque hoje o equilíbrio da humanidade é a fé. Eu sempre digo, você estar em condição, você acreditar, vivenciar a tua fé e, sobretudo, fazer dessa fé uma obra. Ações concretas em prol da humanidade, da solidariedade, da fraternidade, com humildade, com dedicação. Então, eu penso que é necessário hoje a gente fazer uma reflexão também sobre o comportamento humano. Você pode observar que, inclusive, nós vivemos aí, pelo menos a última década, e se acirrando mais nos últimos anos, como pode dizer assim, como se espalhou muito ódio, sabe, muito sentimento ruim, aforado disputas desnecessárias muitas vezes, de sentimento de ódio entre as pessoas, e isso que deve nos preocupar também. Porque qualquer ação que você faça para melhorar a segurança das escolas, que é fundamental e importante, mas se não vier acompanhado de um trabalho mais voltado para que as pessoas façam uma reflexão sobre a vida, sobre a sua vida e a vida do próximo, fica muito complicado. E a outra questão é que, nesse momento, é necessário que o Brasil reveja as suas leis. O próprio caso de Blumenau hoje
nos preocupa porque a pessoa que cometeu esse crime bárbaro, né, que é uma situação muito difícil para a gente fazer uma avaliação, ela já é recorrente de vários outros crimes, né, pelo menos 3 ou 4 aí no decorrer dos anos. E não foi punida, ou se foi, não foi o suficiente. Então você vê, e a pessoa chegar num momento desse, né, a fazer algo dessa natureza é impressionante. Por exemplo, eu não ouvi em nenhum momento se a pessoa estava em uso de droga, algum entorpecente, e aparentemente não. Então, ou seja, provavelmente numa situação... Parece assim uma força maligna que está rondando, né? Exato. Entendeu? Ou uma estratégia, sei lá, né, de algum grupo, é uma coisa assim muito preocupante para a gente vivenciar, sobretudo hoje, a necessidade de rever a nossa legislação, que hoje no Congresso tem 2 leis que eu conheço, tem uma terceira que me disseram ontem, mas eu não vi ainda, né, que tramita sobre esse tema específico de mais segurança nas escolas. É preciso se unir para isso e, claro, as nossas fragilidades, a gente transformá-las em ações concretas. E, por outro lado, também, que a sociedade faça a reflexão mesmo da sua condição humana e da sua condição divina. Tem a questão também da maioridade penal, né, que ainda está em votação, vai para votação. Essa é uma questão que a gente tem que estar preocupado. A questão da maioridade penal, reduzir a idade, pode ser uma estratégia, mas na minha avaliação ela não é a suficiente, até porque a nossa legislação hoje ela é muito uma falha. Estratégia, mas não é a solução. Por exemplo, né? um caso como esse, o de Blumenau, por exemplo, o Brasil, a legislação do Brasil não permite que ninguém passe mais do que 30 anos na cadeia. Verdade. Quer dizer, um caso desse é para uma pessoa ficar para sempre. Não vai longe, deputado. Essa violência ela já chegou no Pará. Você ouviu a semana passada um rapaz de 16 anos esfaqueou o outro numa escola em Belém. E em Santarém, semana passada também aconteceu um caso numa escola do estado. O aluno tirou a foto de uma arma, mandou para o outro: olha, me espera que tu não passa de sábado. Aconteceu já aqui em Santarém semana passada. Eu acompanhei os 2 casos, inclusive essa semana também. Ontem me informaram, eu não vi, em relação ao ônibus, que é uma pessoa adentrou no ônibus, estaqueou pessoas e depois tocou fogo no ônibus, no Rio de Janeiro, né? Então, é algo assim que nos preocupa muito. Eu, particularmente, penso que nós temos que agir, na questão de uma legislação mais rígida, né, nesse aspecto, de uma estrutura melhor para a segurança das unidades escolares, mas também a gente precisa refletir na nossa condição humana. Tem que haver... Porque a gente não pode acreditar ou aceitar que está se criando um exército de pessoas com esta índole capaz de fazer uma atrocidade como essa. Você imagina, aliás, eu não consigo nem imaginar como uma pessoa seja capaz de fazer o que foi feito com essas crianças. É muito complicado você ver algo desse. Primeiro, porque são crianças, né? São seres humanos, em todas as idades a gente tem que estar preocupado, mas são crianças. Então, em tese, a humanidade tem um cuidado maior com as crianças. Quer dizer, você não consegue entender como que uma pessoa tem coragem de fazer isso com as crianças, como foram feitos. Foi com mais porque conseguiram segurar, prender algumas nas salas. Trancaram as salas de aula. Então, realmente é algo preocupante, mas eu penso que a gente tem que estar vigilante, tanto na questão da legislação, como na questão do melhoramento da segurança também, mas que a gente faça um trabalho mais voltado à nossa saúde mental. Trazer discussões, não só para as escolas, como para dentro de casa também. O problema, muitas das vezes, estava conversando aqui a semana passada com o delegado Jardel, e às vezes querem jogar a criança, o adolescente, o jovem, ele está com um problema em casa, ele já está com aquele problema com ele leva para a escola e vira essa salada toda, né? Por isso a necessidade também que eu sempre digo, com o advento da internet, da globalização e das redes sociais, antes, a geração passada, o inimigo estava, na maioria das vezes, do portão para fora. Hoje a gente convive com o celular, em que todas as crianças, adolescentes não têm limite de idade, basta ter acesso à internet, tem acesso a conteúdos que podem levar a uma modificação da sua vida, do seu comportamento, né? E às vezes tem um trauma dentro da família, que esse trauma vai se acentuando, e aí tem um questionamento que fizeram a possibilidade da questão de um jogo específico, que teria desafios na vida real, ou seja, tudo isso é importante se avaliar, ou seja, o inimigo que antes, na sua quase totalidade, era da porta para fora, hoje está na porta para dentro, porque o celular hoje
é um grande aliado nosso, mas pode ser um grande inimigo da sociedade e da humanidade. É uma das discussões que entra na regulamentação da internet, né? Perfeitamente. Vai chegar lá em Brasília, já está em Então Brasília. a gente precisa ver, porque todo ser humano, a gente tem um processo de formação, né? Desde quando a gente nasce, e claro, quem é da área conhece, eu não sou da área, mas todos nós passamos. Então, se a gente perder o time desse processo de formação, a gente pode estar transformando muitas pessoas em pessoas ruins, né? Porque uma pessoa que fez essa atrocidade não pode ser considerada uma pessoa normal ou uma pessoa sã. É muito complicado. E a questão da sanidade ainda nos preocupa, porque quando você considera que uma pessoa fez algo que não é sã, então, em tese, ela fez sem a própria vontade. Verdade. E aí cria outro problema, outra polêmica, né? E aí, para nós, é muito complicado toda essa situação, mas, sobretudo, o que a gente precisa nesse momento, volto a dizer, frisar, claro, numa questão de uma legislação mais rígida, mais dura para esses casos específicos, voltar na questão da segurança, como também na formação, né, das pessoas desde casa, a partir também das igrejas, dentro da escola, desde criança, para que a gente possa realmente construir uma sociedade mais humana, mais fraterna, com menos ódio. Porque se você observar também, tem muitas coisas que ocorrem nas redes sociais, e não é uma coisa escondida, né, que influenciam as pessoas a esse tipo de ato. E aqui eu quero parabenizar parte da imprensa, grande parte dela, né, tanto em todas as áreas, que tomaram a decisão de não dar notoriedade a esse tipo de pessoa que faz esse tipo de atrocidade. Porque, por incrível que pareça, para algumas pessoas são heróis. Então, é algo que nos preocupa, né? Então, dar notoriedade realmente era uma... Não poderia pode ser dar fama, porque se uma der notoriedade, fama, né? Poderia ser uma arma para o outro que ter como exemplo, como espelho, como ocorreu. De repente pode ser célula, né? Se tiver outra célula esperando o sinal, seja um sinal para despertar. O certo é que a gente tem que fazer isso, a gente tem que se voltar para Deus, vivenciar mais em família, né? Ou aproveitar todo esse dia de hoje que passou aí, a gente fazer realmente um trabalho de muita reflexão e se aproximar mais de Deus. Né? Eu acho que isso é católico praticante. Eu sou católico, né? Nasci na igreja católica, participei, a primeira comunidade foi Perpétuo Socorro, na Liberdade ainda, quando era barracão comunitário, ainda não era uma igreja ainda, era um barracão comunitário, depois transformando em toda essa história lá com o Frei Leão, muita gente conhece que em Santarém, participei de grupo de criança, grupo de jovens, grupo de adultos, de amigos, né? Que agora recebi um convite recentemente do meu amigo Climério para retornar, que o grupo retornou à atividade aqui no bairro da Liberdade, né? Mas eu acho que não só uma questão de religiosidade, mas que a gente precisa mesmo se voltar para Deus e compreender qual é o nosso papel aqui, que é de ajudar, que é de servir, que é de dar bons exemplos, claro, todos nós na condição evangelizadora e na condição do que estabelece a nossa religião, ou as religiões e os exemplos de Jesus, que nós somos pecadores, né? Mas a gente precisa estar no dia a dia nessa luta incessante do bem contra o mal dentro de nós mesmos. Né? E eu acho que é por isso que a gente precisa ter realmente uma transformação maior na sociedade, voltado para a promoção de uma cultura de paz, com atividades para isso. Eu vou citar rápido um exemplo aqui. Nós tínhamos, não sei se você lembra, que o bairro do Mapiri era um dos bairros mais perigosos de Santarém. Tinha problema de briga de gangue, encontro de gangue, roubo, assalto. E houve uma junção da sociedade naquela oportunidade. Eu estava vereador. Todo mundo se envolveu. Igrejas, comunidade, moradores, famílias, políticos, ala da segurança. Todo mundo se uniu. Nós fizemos um trabalho bem articulado de acabar de uma vez com esse problema no bairro do Mapiri. Valeu a pena. Porque esse envolvimento hoje, a partir daqueles encontros, das caminhadas que foram feitas, das palestras nas escolas, do enfrentamento da comunidade unida com o poder público e com todos, fez com que hoje, desde aquela época para cá, o Mapiri se tornou um dos melhores bairros. Um dos melhores bairros. Então, realmente às vezes, a necessidade da sociedade, da comunidade se reunir e também começar a fazer um trabalho parecido como esse, na prevenção, de dar oportunidade, de trazer para a sociedade, para o ser da sociedade, aqueles que estão excluídos. Né? E esse é o papel nosso também. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa, de fato, promover uma cultura de paz naquela terra de quem tem poder ajudar, porque quem tem um pouco mais e ajudando, você consegue transformar muitas pessoas.
E isso é importante. E a gente vê isso muito bem feito pelo terceiro setor. Eu digo que o terceiro setor, ele tem ajudado muito o poder público. Terceiro setor? O que é o terceiro setor? São as pessoas abnegadas que trabalham com projetos sociais na geração de uma promoção de uma cultura de paz, como também programas de geração de emprego e renda, capacitação, feitas por pessoas que não são do setor público. Entendeu? Aí são as associações, as instituições, ou seja, os movimentos. É o terceiro setor. Então, inclusive tem sido uma tendência, né? O terceiro setor, em que as pessoas se juntam para fazer algo em benefício da sociedade. E eu sempre digo, o poder público ajudar o terceiro setor é importante porque eles acabam fazendo algo que o poder público poderia ou deveria fazer. Né? Então, acaba saindo bem mais em conta, vamos dizer assim, para o recurso público para isso. E o terceiro setor ele tem ajudado a transformar muito a sociedade. Deputado, como está sendo o início de mandato, desse mandato de deputado federal? Como está sendo? Olha, Clemens, eu particularmente estou muito otimista, né, com esse início de mandato. Fica à vontade. Amanheci um pouco rouco hoje. Ontem eu atendi mais de 30 pessoas, foi mais de 30 atendimentos, desde 8h30 da manhã até aproximadamente 10 da noite. Só paramos para comer um acari lá mesmo no escritório, né? Mas eu estou muito otimista com esse início de mandato, porque assim, eu nunca fui deputado federal ou estadual. A minha experiência no Legislativo era no Parlamento Mirim, que a gente chama, que é na Câmara de Vereadores, né? Mas eu convivi muito com esse ambiente quando o Lira Maia era deputado, né? Eu acompanhei muito ele durante os 8 anos que ele foi deputado, o próprio Nélio quando foi deputado estadual, o Alexandre na época estadual, ou seja, eu convivi muito nesse ambiente até por ser vereador. Então eu aprendi a caminhar em Brasília, a saber como é que funciona. E a partir do momento em que eu fui eleito, eu não esperei o 1º de fevereiro para ir para Brasília para posse somente. Eu já fui para Brasília, logo em outubro, novembro, dezembro, para você conhecer como é que estava o momento atual do parlamento. A gente vinha aí do parlamento com o famoso orçamento secreto, aquela coisa toda de que... e aí acabou isso também mudando, né? E assim, eu vi hoje um parlamento com pessoas assim, muito interessadas em ajudar o país, mesmo com essa polarização, a gente vê a grande maioria dos parlamentares querendo o melhor para o seu país e para os seus estados. Isso é bom. Eu também cheguei no parlamento para o diálogo, tenho conversado com todos, independente de questões partidárias, porque hoje eu penso que a população, ela espera de todos nós unidade. Ela não fica muito observando, a maioria, claro, que tem os torcedores da gente que são partidários, e isso para nós é fundamental. Mas a maioria da sociedade, ela não olha a questão partidária do político. Ela quer saber o que aquele mandato vai representar de benefício para cá. E foi com esse espírito que eu cheguei em Brasília. Conversei com o governo, conversei com vários ministros, como, por exemplo, Jader Filho, Carlos Lupe, Renan Filho, com a ministra da Saúde, Nízia, com o Camilo da Educação, já estive com o presidente do INCRA, estou indo na próxima semana com o ministro da Pesca, para tratar os assuntos da pesca aqui, e eu particularmente fiquei muito feliz, por quê? Porque o parlamentar, quando chega, ele não tem direito à emenda, né? E nós já conquistamos na chegada, numa ação conjunta nossa, aí, claro, com a articulação do presidente Arthur Lira, com o nosso líder Isnaldo, né, a nossa bancada de deputados também do MDB, os 42 do Brasil, os 9 do Pará, que é a maior bancada hoje do MDB no país, né, e já conseguimos conquistar. Inclusive, o primeiro recurso que eu consegui como emenda, mandei para Santarém. Foi recurso para infraestrutura, inclusive para terminar a pavimentação de todas as ruas do Mar e do Mapiri. Mas esse recurso que o senhor fala é fora as suas emendas de Não, porque eu não tenho... O deputado, quando chega, ele não tem emenda individual. Ela vem então, agora, ele tem, neste ano, neste orçamento, para ser executado no ano de 2024. Porém, nós conseguimos, junto à liderança, né, da Câmara, o presidente Lira, a articulação dos líderes partidários, um aporte para os novos. Né, e esse aporte nós mandamos já para a região. Por outro lado, também, eu fiz uma articulação com o senador Jader, que é um senador que tem sido um grande parceiro nosso, desde quando eu já era secretário regional de governo, tem feito um grande trabalho, porque às vezes a pessoa
não acompanha e não faz, não tem noção de quanto representa o mandato para a gente, né? E o senador Jade nos ajudou encaminhando também emendas para atender vários municípios da região, prioritariamente na área da infraestrutura e na área da saúde. Então foram um avanço. Aí eu consegui, com isso, ajudar 12 municípios aqui da nossa região nesse primeiro momento, com Santarém, Mujuí, Belterra, região da Calha Norte, a região do Tapajós, a gente ajudando também. Por outro lado, nós chegamos também, fomos uma reunião de bancada em que eu puxei a situação em que as emendas de bancada, elas deveriam ser indicadas por quem está no mandato. E essa foi uma conquista nossa. Com isso, cada deputado pôde indicar para o Estado do Pará em torno de 14 milhões de reais. Nós mandamos, desse 13 era para a saúde, nós mandamos 13 para a saúde. Porque era o que eu fiz? Eu mandei para o orçamento do Estado por conta de todas as ações de saúde que o Estado tem realizado aqui. Com isso, nós estamos já nessa conversa junto com o governador Helder, que tem sido um grande parceiro nosso também, para a gente atender a nossa região com essas indicações, né? Então, de fato, a gente já tem feito um trabalho e estamos esperando, com muita ansiedade, uma articulação também da Câmara, para que o governo possa também liberar mais um recurso aí para esse ano ainda para os deputados. E aí, claro, que toda a nossa articulação é nesse sentido. Agora, assim, as emendas é aquilo que você tem direito, mas fora isso, nós estamos construindo uma parceria junto ao governo federal e do Ministério para trazer os grandes projetos para cá, como também com o governador Helder, que já fizemos isso com o prefeito Nélio, com outros prefeitos da região, para conquistar muito mais para essa tarefa. Essas emendas o senhor, como deputado, vai acompanhar da saída até o fim? Não, eu tenho que acompanhar, porque Brasília são 513 mais 81 senadores trabalhando para encaminhar as suas emendas, né? E esse acompanhamento ele é feito diariamente pelo nosso gabinete, desde o pedido da indicação até a execução do serviço ou do objeto da emenda. Nós vamos para um pequeno intervalo e já nós voltamos com o deputado federal Anderson Pinto. É tempo de IPTU. Vamos tirar dúvidas? O IPTU é um dos impostos mais importantes do município. Quem deve pagar? O proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título de bem imóvel edificado ou não. Quais as condições de pagamento? Cota única com 15% de desconto até 31 de março. Cota única com 10% de desconto até 28 de abril. Parcelado em até 10 vezes, com a primeira parcela vencendo em 31 de março e as demais no último dia útil de cada mês. O que acontece se não pagar? Você fica passível à cobrança de juros e multas e a responder processo de execução fiscal, podendo haver até penhora de bens, inclusão no Serasa SPC e protesto em cartório. Onde é investido o valor? 25% são aplicados na educação, 15% na saúde, 5% na manutenção da Câmara Municipal e 55% nas despesas dos serviços prestados para a população. Não recebeu o boleto? Acesse santarém.pa.gov.br. IPTU pago é obra para todo lado. Estamos, nesse momento, entregando o plano de trabalho, o plano de saneamento básico do município de Jacareacanga. Instituto Federal, né, que é o IFPA, né, e eu mesmo digo que estou muito feliz aqui nesse momento porque eu sei que não é fácil, né, mas com fé em Deus, a gente, com a parceria e com, se Deus quiser, que nem falei, a gente vai concluir, né, que é um plano, né, de trabalho.
E continuamos com o deputado federal Wenderson Pinto aqui no Pinga Fogo na TV, diretamente dos estúdios da TV Catraia, não esquecendo que estamos transmitindo pelo YouTube, Instagram e Facebook. Deputado, estava conversando agora há pouco sobre a criação de novos municípios, inclusive no programa passado que o secretário José Maria Tapajós estava aqui, foi mostrado umas imagens que o senhor estava lá também, da criação do município de Lago Grande, né? Como é que está hoje em Brasília, como é que está a situação da criação dos novos municípios? Perfeito. O que foi aprovado na LEPA foi exatamente a realização do plebiscito, né? E de alguns municípios do estado do Pará. A grande questão hoje, que o plebiscito, obviamente, que ele é importante para que tenha um sentimento daquela população sobre o desejo de querer se emancipar ou não. Por outro lado, para se garantir a criação de municípios, a gente precisa mudar uma lei. Uma lei federal que mudou, que tirou a competência das Assembleias Legislativas para criar municípios, mantendo essa competência para o Congresso Nacional. Isso se deu por quê? Por conta do desenfreado número de municípios que estavam sendo criados a nível de país, por exemplo, estados com mais de 800 municípios, estados como Pará apenas com 144. Então, como começou a criar municípios sem critério, por exemplo, tem município no país que foi criado com 800 famílias, com 800 eleitores, melhor dizendo. 800 eleitores. Então, isso foi preocupante. A partir dali, se tirou dos estados a competência das assembleias de criar novos municípios. Com isso, para você garantir a criação, é necessário que se mude essa lei. Eu estou já neste trabalho, lá em Brasília, me juntando ao grupo de deputados que defendem a emancipação e criação ou junção de novos municípios nessa alteração da lei, para que você possa, de fato, resolver situações que são necessárias. O senhor acha que ainda vai para votação esse ano? Não, assim, tem um ambiente que começa a se construir, porque é um novo mandato, uma nova legislatura. Então, hoje não tem ainda essa previsão, mas tem a luta que nós vamos travar e a partir do momento que tiverem evoluindo, nós vamos informar a todos, né? Porque qual é o problema hoje? Você imagina hoje, por exemplo, Moraes Almeida, que é um município, que é um distrito de Itaituba, que está a 230 quilômetros de Itaituba, que precisa, que não tem essa conexão direta com a sede do município, que tem um lugar pronto para se tornar um município e ter vida própria. Você imagina Castelo de Sonhos, que está na BR-163, que faz parte de Altamira, que está na Transamazônica e de estrada está praticamente 1.000 quilômetros de estrada. Ou seja, é inconcebível isso, né? A mesma coisa aqui na região do Lago Grande do Curuai, que também há um desejo da emancipação dessa região. Eu, particularmente, sou totalmente favorável à criação desses municípios que têm critério para se criar, esses distritos que têm critério para se transformar em municípios. E aí a ideia é que a gente possa estar aprovando, mudando essa legislação, porém, com critérios mais adequados para que o município se crie. Mas essa aprovação, ela tem que ter votação em 2 turnos também? Na realidade, vai depender da estratégia do tipo de projeto, né? Mas é uma aprovação que passa pela Câmara, passa pelo Senado, para poder, porque é uma alteração numa legislação, para você devolver para as Assembleias Legislativas a criação de município. Essa fase que eu estou fazendo, porém, com critérios. Porque qual é o problema hoje? Como foi desenfreada a criação de municípios, aí os estados maiores, e principalmente os com poucos municípios, acabaram ficando para trás ou perderam, né? Com isso, como é o estado do Pará. Então, hoje, só no Pará existe aí dezenas de pedidos de criação de novos municípios, e, obviamente, que alguns estabeleceram, pela legislação, critérios que hoje tem condições de se tornar município, mas tem outros que não têm ainda. Então, esse critério, a partir do momento que estiver alterada essa lei, que os estados retornando a competência para as Assembleias Legislativas, passarão a fazê-lo de uma forma mais criteriosa, para, de fato, só se transformar municípios aquelas áreas, ou distritos, ou regiões de alguns municípios que sejam capazes de ter vida própria, né, com toda a estrutura necessária para se criar um município. E eu estou também nessa luta lá. Deputado, estava acompanhando suas redes sociais, o senhor fez várias reuniões com vários prefeitos daqui da região do Pará com o ministro Jader Filho. E eu vi lá nos seus esboços lá que
foi em relação a reuniões, a maioria foi sobre Minha Casa Minha Vida. Já tem uma resposta dessas casas? O que acontece hoje? O programa Minha Casa Minha Vida foi retomado. É um programa que estava praticamente paralisado, tanto que tem no país 184 mil unidades que estavam totalmente paradas, e parte dessas ocupadas, né, por famílias que não esperaram a conclusão. Né? Então, nesse primeiro momento, a ideia é exatamente a retomada dessas obras, como já vem acontecendo, inclusive já com inaugurações, e o novo programa Minha Casa Minha Vida, ele tem o objetivo de construir no país, ao longo dos anos, mais 2 milhões de habitações. Qual é a orientação? Hoje está tramitando no Congresso Nacional a MP, a medida provisória, sobre a regulamentação do Minha Casa Minha Vida, para poder dar condições ao governo de tocar esse projeto. Os prefeitos, todos foram orientados, e essa orientação eu dou também, se debrucem sobre as novas regras, para que o município passe essa solicitação oficial dentro das novas regras, né, com o auxílio de técnicos, para que você não corra o risco de pedir um quantitativo acima da tua necessidade ou abaixo da tua necessidade. Da realidade. De buscar também mesmo aquela realidade. E todos os prefeitos que nós levamos ao ministro Jader Filho, aliás, o ministro Jader Filho tem sido um grande parceiro do nosso mandato. Eu já estive com ele 6 vezes, levando prefeitos durante esses 2 meses do nosso mandato, para você ter uma ideia. Todos os prefeitos atendidos, houve a garantia de que se o município se cadastrar, se credenciar, buscar o projeto, serão atendidos, porém, a definição do quantitativo depende deste levantamento dos critérios que estão sendo, nesse momento, discutidos na Câmara. Na próxima semana se instala na Câmara a Comissão Especial do Minha Casa Minha Vida. Eu coloquei o meu nome à disposição do partido para compor essa comissão, ao líder Isnaldo, né, porque eu vejo que é um programa muito importante nesse momento que o país precisa diminuir o seu déficit habitacional, e é um programa importante, porém ele vem com algumas mudanças importantes, como, por exemplo, garantir que a construtora pague um seguro da casa, por conta do que aconteceu em grandes projetos, que Santarém é um exemplo disso. Hoje, se você olhar a pavimentação do Residencial Salvação hoje, praticamente ela quase toda destruída, que não é um problema que o município criou, mas o programa Minha Casa Minha Vida, porque a construtora não fez um serviço de qualidade. E sobra para quem isso? Para o município. Pois é, não foi o município que criou, mas agora... Mas o problema é para o município. Então, na hora que ele recebeu, o novo Minha Casa Minha Vida, ele traz algumas novidades, entre elas a questão do seguro, que a construtora tem que garantir qualidade na obra, porque senão ela vai ser penalizada e vai ter que fazer... Não dá para aplicar pelo menos os 5 anos que é feito com todo da obra? Mas esse Minha Casa Minha Vida, que daqui de Santarém e os outros, todos eles têm garantia de 5 anos. O problema é que você judicializa, aí tem que ficar esperando. Infelizmente, grande parte das judicializações não ocorre. Está aí o Residencial Salvação. Mas tem que ver, deputado, que a maioria dessas empresas que executam as obras, elas são de pessoas que vêm, faz a obra e some, não é deve nem ideia do Estado. O que acontece hoje? Por exemplo, o governo do Estado aplicou uma regra que as empresas inidôneas, elas não participariam dos processos licitatórios. Eu acho que isso que precisa ser uma prática de todos os entes da federação. Por quê? Porque a partir do momento em que uma empresa fez uma obra de péssima qualidade, que ao invés de resolver um problema, criou um problema para os municípios, essa empresa de imediato tem que ser declarada pelos municípios inidôneas. E aí elas passam a ter restrições na participação de licitação. O novo Minha Casa Minha Vida agora, ele vem com essas mudanças de regra, exatamente para que nenhuma empresa picareta ganhe a licitação para fazer uma obra como essa. Porque ou o camarada vai se credenciar só as empresas que têm capacidade técnica para construir a obra, ou vai ficar de fora. Porque essa que é a regra. E dentro disso já estão sendo cadastrados. Santarém já cadastrou, né? O Nélio já tomou essa providência. O primeiro prefeito que estivemos com o Jader Filho foi o Nélio, aqui de Santarém, já para o novo projeto Minha Casa Minha Vida, como também a retomada do Moassara, que está nesse processo também de regularização, por conta que é uma obra que está praticamente pronta, porém, por conta da deteriorização que ela recebeu nos anos que ela ficou parada, tem que ter reajuste. Então, mas fora lá do Moassara, Santarém vai ser contemplado? Claro, vai ser contemplado sim. Nélio já está através da Secretaria de Infraestrutura, da Secretaria de Habitação, já estão cuidando disso. Nós estamos acompanhando, porque o nosso papel é esse. Por isso a importância de se ter representante, porque a gente sai na frente, a região, os municípios que nós levamos até o Ministério já estão fazendo o seu dever de casa. Então é importante isso.
Tem várias pessoas que já estão se preparando para fazer consultoria sobre os projetos dos municípios, e o Minha Casa Minha Vida ele vem com força total como prioridade também nessa gestão do terceiro mandato, no caso do presidente Lula. Com um detalhe, além do Minha Casa Minha Vida, o Ministério da Cidade também está recebendo dos municípios os projetos que têm a ver com o desenvolvimento das áreas urbanas das cidades, né? Infraestrutura, orla, pavimentação de modo geral, saneamento. Então, são projetos que as prefeituras podem apresentar, como algumas já apresentaram o ministro Jader Filho. E a partir disso, nós vamos estabelecer essa relação com o nosso gabinete, obviamente, para a gente acompanhar e trabalhar para a aprovação desse projeto, a gente ganhar e ser contemplado aqui. Por isso que eu digo, o deputado, ele já inicia o mandato com as emendas. Então, isso é o mínimo que ele tem, mas ele não pode se prender só nas emendas. Eu quero ser um deputado que possa ajudar a trazer muitas obras, seja do governo federal, seja do governo estadual, como fiz como secretário. Deputado, ontem, na hora que eu soltei o card, que o senhor ia estar aqui no programa, o morador do município do quilômetro 73, ele me mandou fazer uma pergunta para o senhor. Ainda não era deputado, mas o senhor já encontrei muitas vezes na estrada aqui na Transamazônica, sobre aquela ponte de concreto. Ela já está pronta há mais de 5 anos. E o senhor sabe que eu já encontrei várias vezes ali, a gente tem que utilizar as pontes de madeira. Ali no 70, lá na Cachoeira, no 73 ali, entre Rurópolis e Itaituba. Há a possibilidade do senhor levar já essa demanda no Cupari, no Rio Cupari. Levar essa demanda, que lá já não dá 500 metros da cabeça da ponte para fazer, para a população poder utilizar a ponte. Cleber, eu até agradeço a pergunta, porque é um tema que não estava nem na minha cabeça para falar hoje, por realmente esquecimento, que eu acabei não anotando as coisas que nós viemos tratar aqui, mas eu lhe agradeço porque você coloca para mim uma situação que eu já estou tratando em Brasília. Eu estive com o ministro Renan Filho, o ministro dos Transportes, acompanhado, porque assim também, uma coisa que eu quero dizer para a população, eu não vou fazer um trabalho isolado. Eu tenho defendi isso em campanha e estou defendendo o mandato, da junção da nossa bancada. Quando a gente une a bancada, independente de cores partidárias, quem ganha com isso é a população. E a gente dá demonstração para o governo que o nosso papel é defender a sociedade, é o nosso Estado, é o país. Então, nós nos juntamos, estive com o deputado Ayrton, lá com o ministro da Renan Filho, marcado, inclusive, pelo ministro Jader. Nós fizemos essa relação por conta... São 2 ministérios ligados, inclusive, ao nosso partido, ao MDB. E com o ministro Renan Filho, fiz 2 pedidos para ele. Aliás, 3. O primeiro, que ele pudesse estar dando prioridade para os projetos na frente dos municípios que percorre tanto a Transamazônica como a BR-63. Já saímos da audiência com a garantia do serviço de 4 quilômetros em frente a Rurópolis, que já autorizou. Já autorizou, inclusive a empresa já esteve lá em Rurópolis para dar início ao trabalho. O Uruará está pedindo também na frente do município, Placa já fez, assim. Então, vários municípios estão pedindo, nós estivemos levando esses prefeitos lá. Esse foi um pedido, para dar atenção para os trechos das rodovias que passam nos municípios. Deputado, os trechos são tão curtos que a gente vê daqui para Rurópolis, são 2 trechos só de estrada, um não dá 500 metros. Por isso que eu disse, são 3 assuntos que nós tratamos lá, 3 pedidos, esse dos municípios. O outro, o trecho da BR-163, de 33 quilômetros, 850 metros, do 30 até Rurópolis, e dos 2 quilômetros, quase 2 quilômetros, de Rurópolis até Santarém. Que é lá a 17 quilômetros de Rurópolis, naquela ponte, que tem em torno ali de 1 quilômetro, de um pouco mais de 1 quilômetro para pavimentar, e numa outra no 167, que é só a cabeça da ponte, praticamente, que dá 400 metros aproximadamente. E essa questão do Cupari, que está nesse trecho de 33 quilômetros, 850 metros, de Rurópolis até o 30, também entrou como prioridade. E o governo, e a grande notícia que eu trago, o governo já está autorizando o processo para a pavimentação e recuperação e conclusão desse trecho da BR-163, essa semana. Ele vai liberar a licitação ou já vai fazer direto? Não, vai liberar porque é um trecho que ainda não estava licitado. Né? Então, eu vou, assim que eu tiver as informações mais concretas sobre essa decisão, eu passo para você divulgar de primeira mão para a turma. E o terceiro pedido foi da Transamazônica. Eu tenho dito em Brasília, e é uma verdade, porque eu saí daqui com esse compromisso, a nossa região, de defender a implementação do custo amazônico e combater as desigualdades regionais
desse país, principalmente com o norte, a injustiça que comete com o norte do país. Verdade. Clemerson, a Transamazônica, que é a nossa BR-230, ela atravessa o Brasil de leste a oeste. Ela vai do Amazonas, lá em Lábrea, ao município da Paraíba. De Pernambuco, melhor dizendo. Pernambuco, o município de Pernambuco. São 4.260 quilômetros de rodovia. Aí eu te pergunto, sabe qual é o maior trecho dela não pavimentado? Aqui, No Pará. no Pará. 800 quilômetros e 500 metros de rodovia. Que são 480 quilômetros da divisa com o Amazonas até Itaituba, sentido Itaituba-Jacareacanga, até a divisa do município de Apuí, Deputado, 480. não lhe cortando, tem gente que às vezes vai dizer assim, o deputado está no papel, alguma coisa, não. Eu já encontrei o deputado várias vezes nessas estradas aí, penando, vai e vem. Então ele tem conhecimento de causa. Eu fui secretário regional de governo e andei todas essas rodovias, então eu conheço a estrada. Eu até brinco às vezes que eu estou no meu carro, digo, o meu carro já conhece sozinho, já conhece a estrada. Então são 480 quilômetros da divisa do Pará com o Amazonas, no sentido Itaituba-Jacareacanga até a divisa com o município de Apuí. São hoje, mas aí tem esse 33 que é junto com a BR-163 Transamazônica, que unificou, elas se casaram É. ali e vão juntas, né, até o Rurópolis. E 254 quilômetros de Rurópolis até Medicilândia. De Rurópolis até Placas 90, de Placas até Uruará 60 e mais 104 quilômetros de Uruará até Medicilândia. E 35 quilômetros de repartimento até Itupiranga, que é uma área indígena lá. Para completar a nossa Transamazônica, são 800 quilômetros. O que é que nós pedimos para o ministro Renan Filho? Que comece a pavimentação dessa rodovia, né? Priorizando esse trecho de Rurópolis até Medicilândia, que em tese é o que é economicamente mais viável, por conta que é o lugar mais utilizado pela região no transporte dos escoamentos da nossa produção aqui, tanto para vir como para vir, né? Então, assim como esse trecho de Rurópolis até Medicilândia, mas também esse que está Uruará-Medicilândia, por conta da nossa Trans-Uruará, que está sendo feito pelo governo do Estado, que com isso a gente completaria a pavimentação. Então, os 3 grandes pedidos. Obviamente que a gente não pode esperar que o governo Lula, nos 4 anos, vá fazer 800 quilômetros de Transamazônica, mas tem que começar. E o ministro Renan Filho ficou ávido em vir aqui conosco. O governador Helder esteve essa semana com ele, inclusive, tratando desse assunto também. Não pude estar porque eu estava já em reuniões aqui na quarta-feira no Estado, né? não pude estar acompanhando o governador, mas ele esteve também para fazer essa defesa das rodovias federais. Então, assim, nós estamos lá em Brasília muito atentos aos temas que nós sabemos da nossa necessidade aqui. Até porque eu participo da vida do dia a dia, porque isso que eu digo, que às vezes as pessoas não têm essa visão da importância de um deputado na região, né? Os de fora, os que são os amigos que estão no mandato, ajudam, mas não é a mesma coisa você ter um deputado mais próximo da região. Até porque as cobranças são grandes aqui da região, né? Com certeza, Exatamente. vem direto cobrar. Deputado, o senhor é do MDB, o senhor pretende mudar de partido? Não. Eu não tenho esse hábito de mudança partidária, né? Eu passei 23 anos da minha vida no DEM, que era PFL, depois Democratas, hoje não tem mais. Tem político que quando se elege, quando abre a janela, pula. Eu passei 23 anos. Por que eu saí do DEM? Porque eu era candidato a deputado estadual em 2018 e depois nós mudamos o projeto para federal, né? E aí isso acabou criando uma situação dentro do partido, porque já tinha uma chapa formada. E aí, em tese, não tinha muito essa vamos dizer, essa receptividade para me vir candidato a federal pelo DEM e sim estadual. Aí eu recebi o convite do governador Helder para vir pelo MDB e estou no MDB desde o dia então, não vai mudar 1º de abril, não vou mudar de partido. Desde 1º de abril de 2018. A imprensa, ela circula muito nos bastidores, né? E os bastidores a gente ouve conversa daqui, conversa dali. O senhor vai lançar seu filho candidato a vereador em Santarém? Não. Meu filho está estudando, minha filha Dani está estudando. E eu digo para eles o seguinte: se tem uma coisa que qualquer pai e mãe pode deixar para o filho de maior herança, é os estudos. Então, se formem, se preparem para a vida, porque hoje não é fácil, o mercado competitivo. Se a gente não der essa atenção para os nossos filhos, seja numa escola pública, seja numa escola particular, para quem pode, né? Se a gente não der atenção como os pais para os nossos filhos estudarem, fica muito difícil o mercado competitivo de hoje, a pessoa não ter o ensino superior de participar dele. Só se tiver muita sorte.
Deputado, qual a sua avaliação do prefeito do governo Nélio hoje no segundo mandato? Na realidade, o Nélio passa por um momento importantíssimo e positivo da gestão. Nós participamos ativamente do governo Nélio desde o início do primeiro mandato, com muita dificuldade que nós enfrentamos, e o Nélio com o Zé Maria tinham essa agonia, porque o governo do estado, antes do Helder, não dava o apoio para o município, pelo contrário, fazia questão de não investir na nossa cidade de Santarém, e foi muito difícil. Essa primeira etapa do primeiro mandato, com a eleição do governador Helder, nós podemos, nesse comando do Nélio em Santarém, fazer um grande trabalho, com grandes obras. Hoje, por exemplo, o Nélio comemora de ser o prefeito com a implementação do maior programa de pavimentação asfáltica da história de Santarém. E vive um grande momento. É um grande parceiro, uma pessoa que me ajudou, inclusive, na nossa campanha a conquistar esse mandato, junto com o Zé Maria, junto com a dona Celsa. E eu sou muito grato agora com o mandato de poder ajudar o município. Eu já estive com o Nélio em Brasília, garantindo recursos, com o Jade Filho. Levamos projetos importantes que logo, logo estaremos anunciando assim que estiver consolidado. E também estivemos com o governador Helder para falar, Clemens, de novas obras para Santarém. Aliás, eu brinco sempre com o Nélio, que é impressionante o quanto o governador ele gosta da nossa região e de Santarém. A gente vai com os pedidos de Santarém, ele praticamente atende todos. Atende todos. Eu lembro uma vez, eu fui com o Nélio lá com o governador, com 5 pedidos. Ele atendeu os 5. Nós brincamos, se a gente soubesse, a gente tinha pedido mais. E agora, novamente, na última reunião que nós tivemos conjuntamente com o governador Helder lá em Belém, que conversamos com ele mais de 1h30, foi uma reunião muito positiva, falamos de tudo, de obra, de projeto político, aquela coisa toda, mas ele garantiu para Santarém, você ter uma ideia, a pedido do Nélio, junto comigo, como deputado federal, a nossa querida Santarém. A orla, a conclusão da nossa orla no trecho ali, do Mascotinho até a Praça Gigiali, em frente ao museu, nosso espaço cultural João Fona, o Sairódromo, que é uma obra importante, o complexo do Sairé, não vai ser simplesmente uma estrutura do Sairódromo, vai ser um complexo. Inclusive, há uma articulação que eu também fiz, junto o governo do estado com a UFOPA, para levar um curso de turismo com sede em Alter do Chão, junto nessa parceria do estado com a UFOPA dentro do complexo do Sairé, que ele não vai ser só um espaço cultural para receber o Sairé, mas um espaço para qualificação, para formação, e para a cultura, para o esporte e para o lazer. Isso é fundamental. O outro foi a continuação da nossa Interpraias. O Nélio pavimentou aquele trecho do aeroporto, da estrada do aeroporto até a Pajuçara, com uma emenda, inclusive, do Ferrari. E eu gosto de fazer isso porque tem deputado que não fala do outro, né? Mas eu acho que isso não é necessário. Eu acho que a gente precisa... O importante é que a região está sendo beneficiada. Então, hoje, o que nós fizemos com o Nélio? O Ferrari conseguiu um recurso para pavimentar aqueles 3 quilômetros ali até o Pajuçara, e o governador já garantiu 14 quilômetros para a gente, para Santarém, a nosso pedido, para fazer do Pajuçara até Ponta de Pedras. Aí nós vamos avançar agora com o projeto, e depois a gente vai seguindo, como também Belterra, eu já pedi para ele parte daquela pavimentação. Também aqui em Santarém, é importante a gente ressaltar a questão da obra da Curuaúna, do trecho urbano da Curuaúna, recuperação, para que a gente possa transformar esse trecho urbano da Curuaúna. Você lembra que ali naquela área do Urumari, próximo da ponte, mesmo com o trabalho que está sendo feito lá, a gente tem dificuldade. Então, agora, com essa próxima etapa aí, claro, são pedidos que nós vamos fazer, o governador autorizou, isso agora demanda tempo para a gente fazer todos os projetos, né? Tem outro aqui que acabou, a minha memória não me ajudou nesse momento, né? Mas também tem outros projetos que nós já conseguimos lá com o governador, e assim que eu lembrar eu passei para vocês. Deputado, já que nós estamos falando de Santarém, o senhor tem a pretensão de ser candidato a prefeito de Santarém? Antes de responder essa pergunta, eu lembrei agora. Uma obra que eu sonho, eu trabalhei com o Lira Maia em 2003 e 2004, 2001 e 2002, na época do governo Lira Maia, coordenando feiras e mercados. E o Mercadão 2000, desde aquela época eu olhava para aquele complexo que o nosso querido ex-prefeito Ronan Liberal construiu, e eu disse, um dia eu vou ver esse Mercadão transformado. Eu pensei que você ia dizer assim, um dia eu vou ser o prefeito. Não, eu disse, um dia eu vou ver esse Mercadão transformado. Se eu não conseguir sem mandato, um dia eu consigo com mandato. E aí, para nossa alegria, o que aconteceu? Claro, nós tivemos algumas reformas que o Nélio mesmo já realizou, só que eu dizia para o Nélio, vamos fazer um projeto de transformação do Mercadão. Pode, de fato, dar uma dignidade para aquela população que trabalha e aqui que vive ali no Mercadão, que usa o Mercadão, que vai
comprar os produtos de qualidade do Mercadão e o nosso turista que também visita o Mercadão. O Nélio fez o projeto, levamos para o governador e graças também a essa sensibilidade, graças a Deus e a sensibilidade do governador, ele vai autorizar a reforma e ampliação do Mercadão 2000. Então, eu e o Nélio fizemos esse trabalho conjuntamente, né? Isso nos enche de alegria, porque nós vamos poder ver esse sonho sendo realizado. Um outro compromisso que eu também assumi foi com os pescadores. A gente reformar e ampliar a nossa feira do pescado para dar mais dignidade para o pescador e para o usuário, né? Que é outro tema importante. Eu me sinto um representante dos pescadores, tenho reunião com o ministro da Pesca agora dia 12, lá em Brasília, para tratar diversos temas. Nós conseguimos uma vitória numa ação conjunta de várias pessoas, que foi, existe hoje uma questão que é o registro geral de atividade pesqueira, que o pescador tem que tirar para poder, e o barco dele está apto a fazer a pescaria. Como o governo não oferece esse serviço aqui, o IBAMA estava cobrando dos pescadores e aprendendo pescado. Então, como é que eu vou fazer se o pescador não pode fazer o registro? Aí nós conseguimos, numa ação conjunta, para que houvesse um ato do Ministério da Pesca, atendendo o Pará e o Amazonas, para que este prazo de instalação e obrigatoriedade desse serviço possa ser a partir de janeiro do ano que vem. Então, uma conquista para os pescadores. E dia 14, já convido todos os pescadores para estarem conosco aqui em Santarém, para um grande encontro para discutir a pesca local. E respondendo a sua pergunta, Clemerson, né, eu sou soldado da política. Eu sou soldado da política, mas eu estou focado agora no exercício do mandato. E claro que o nosso grupo político aí, coordenado pelo prefeito Nélio na sua sucessão, nós estamos trabalhando conjuntamente para, com certeza absoluta, oferecer o melhor possível para Santarém para a próxima gestão. Então, assim, eu não estou focado nesse projeto. O meu foco agora é exercer o meu mandato, porém eu sou soldado, né? Eu sou soldado e, obviamente, que a gente tem que construir isso. Porém, eu vejo que nós temos pessoas que têm essa capacidade, como o próprio Zé Maria Tapajós, que é um grande amigo, foi deputado, já foi vice-prefeito, foi prefeito por alguns meses também na Câmara, tem nomes importantes dentro do próprio MDB hoje, né? Que também, mas assim, a gente está construindo isso conjuntamente, e o Nélio que vai conduzir esse processo todo, porque ele é o prefeito e a política local, na condição de prefeito, ele já está coordenando esse trabalho, né? E para nós é fundamental. Então, hoje, o importante é a unidade do grupo, né? O prefeito, o nosso governo, Nélio, a nossa ação está dando certo para Santarém, e essa, na verdade, por mais que tenha uma crítica, mas se as pessoas pararem para olhar o que Santarém cresceu nessa parceria do nosso governo Nélio com o nosso governo Helder, é impressionante. E ainda mais agora com o nosso mandato de deputado federal, que como secretário eu já ajudei, e agora como deputado que a gente tem poder de barganha, tem condição de trazer recursos, construir mais ainda essa ponte, com certeza nós vamos conquistar mais, e quem ganha, com certeza absoluta, é Santarém. Santarém perdeu tanto e penou tanto por não ter um deputado, que quem ainda foi o nosso deputado foi o Lira Maia, né? E saiu o Lira Maia e ficou essa vacância aí, sem ninguém nessa vaga. E hoje, para o senhor largar o mandato de deputado para vir, por exemplo, para prefeito, fica a vaga, fica aberto, né? Fica sem deputado federal. Eu concordo contigo com essa tese, né? Para nós é fundamental focar no exercício do mandato, porque a gente precisa conquistar. Agora, na política, eu sempre fui de atender chamados. Eu atendi um chamado para ser deputado federal. E vou focar nisso. Mas se o chamado vier para ser prefeito, eu vou focar também nisso. Mas é assim, eu particularmente digo para vocês, sou soldado do grupo, né? Mas a minha expectativa é que, de fato, eu faça o meu trabalho como deputado federal. E claro que a vontade popular, principalmente, a gente não pode deixar de lado. Então, toda essa questão vai ser construída com naturalidade, mas eu penso que nós lutamos para conquistar um mandato para a nossa Santarém, para a nossa região, e eu estou empenhado nisso. E eu quero continuar empenhado na condição de deputado, porque eu sei o quanto é importante ter um deputado, principalmente agora que eu fui eleito, porque, Clemerson, eu vou te dizer, se não tiver gente nossa lá em Brasília, as pessoas não conhecem a nossa realidade em Brasília. É verdade. Essa que é a verdade. Quando eu disse lá agora, nessa semana, com a ministra Simone Tebet, numa reunião do grupo de trabalho da Câmara Federal para tratar sobre reforma tributária, eu disse, o Brasil precisa fazer justiça com a reforma tributária, transformar esse complexo sistema tributário nacional
simples, para facilitar a vida do contribuinte, mas, sobretudo, que ele venha com viés para distorcer as desigualdades sociais e a injustiça com o Norte que nós recebemos hoje aqui na região. Digo, por exemplo, que citei saúde e educação. Disse para eles lá, qual é o estado brasileiro ou a região brasileira que tem transporte escolar com 240 quilômetros de uma única rota, como São Félix, no Xingu, como aqui na nossa região, vários municípios com mais de 100 quilômetros, não tem. E a nossa região recebe o mesmo valor per capita aqui do Sudeste, que não tem esse custo. Então, fazer justiça é você dividir R$1.000 para 10 pessoas, não 100 para cada um, mas pela necessidade. E hoje o Norte não pode receber os 42 centavos per capita por aluno, em detrimento a São Paulo, que recebe menos de 42. Porque aqui a logística é diferente. Totalmente a obra é mais cara, o transporte escolar é mais caro, a saúde é mais cara, a educação é mais cara. E é essa a nossa luta. Qual é a vantagem nisso? Que com essa presença nossa, e todos os dias eu batendo nisso na reunião que eu vou, o governo começa a olhar, como a ministra Simone Tebet disse, eu também estou sensibilizado com esta causa, porque eu também sou do interior e reconheço que o Brasil é desigual regionalmente falando. Então, isso nos anima. Então, por que estão ecoando a voz? Porque tem alguém para fazer que essa voz seja ecoada lá e a gente possa estabelecer dentro do governo uma sensibilidade para a causa da Amazônia e, sobretudo, para o nosso estado do Pará. Deputado, depois de eleito, já deu tempo de fazer visita, principalmente aos municípios que o senhor conseguiu conquistar votos? Olha, eu já visitei 76% dos municípios. 76%? Já visitei desde do dia 2 de outubro para cá, né? Ainda faltam 24% dos municípios, né? Estamos dizendo aqui que está faltando Jacareacanga. Não, o Jacareacanga, inclusive eu cheguei a marcar, não foi possível mais ir, né? Mas eu vou em Jacareacanga, eu vou também em Novo Progresso, vou no Trairão. Rurópolis eu já estive, mas vou voltar porque lá o meu amigo Elias, o Elton, o Neguinho Labigol. Vão assar um boi lá. Vai ter um negócio de um churrasco lá que eles estão organizando. Infelizmente, eu estou só com um problema, que é o dia 7 de maio, que ocorre o motocross de Rurópolis, né? Que eu não vou poder estar presente por conta de um compromisso que eu não tenho como adiar, mas meu filho e a minha família e a nossa equipe vai me representar lá em Rurópolis. Eu vou marcar logo uma ida lá também. E vou também para a região da Transamazônica, né, e concluir a região da Calha Norte. E são 24% dos municípios que falta eu visitar. Ainda, que eu digo visitar desde o dia da eleição. Como deputado, eu falta visitar mais. Mas como uma pessoa que já foi no município agradecer, eu já visitei 76%. Né? E eu vou em todos. E assim, independente, Clemens, da minha votação. Por quê? Porque eu lancei um projeto na região de uma candidatura local, regional. E disse para as pessoas que eu queria ganhar a eleição, queria ser deputado federal para ajudar a nossa região, para ajudar o nosso estado, mas prioritariamente a nossa região. Alguns municípios atenderam, outros não atenderam. Alguns líderes que eu esperava apoio me ajudaram, outros não ajudaram. Mas eu também é o seguinte, o passado já ficou para trás. O passado já ficou para trás. Então agora é hora de trabalhar no presente para construir o futuro. Então eu estou indo nos municípios, independente da votação que eu tive. Por exemplo, Óbidos. 2018, eu tive 1.600 votos para deputado sem ter obra em Óbidos. Em 2022, eu tive 200 com obra como secretário regional de governo. Mas mesmo com essa redução e ter apenas 200 de votos em Óbidos, eu tenho que honrar essas 200 pessoas que acreditaram em mim. Né? Então, eu estive já em Óbidos. E eu quero aproveitar a tua deixa, que nesses municípios que eu percorri já garanti emenda. E os últimos agora na área da saúde foi Alenquer, o Hospital Santo Antônio, nós vamos caminhar emenda, para que a gente ajude aquele hospital, que o Estado hoje é quem está ajudando, e agora com o nosso reforço. A Santa Casa de Óbidos também, nós já vamos também estar ajudando com emenda. Isso para nós é fundamental, porque qual é a estratégia nossa? O governo do Estado, o governador tinha lá atrás, dentro do plano, a construção do hospital regional em Óbidos, na Calha Norte. O município não estava definido, né? Só que depois os prefeitos e as lideranças locais da Calha Norte disseram, mas o hospital regional aqui, dependendo do município, vai ficar distante do outro. Então, qual era a estratégia? Vamos fortalecer as unidades de saúde, pelo menos na metade dos municípios da Calha Norte, para poder a gente fazer essa parceria do Estado e dar uma condição de atendimento melhor, levando especialidades. Isso está sendo trabalhado 9 de abril em Juruti, o Hospital Santa Casa de Óbidos, o Hospital Santo Antônio em Alenquer,
O Hospital Municipal de Monte Alegre, o governo do estado está quase concluída a obra de ampliação, reforma e ampliação, e o novo hospital de Oriximiná. Então, a estratégia seria o estado dar esse suporte nessas 5 unidades para poder essa região atender a região da Calha Norte. Por exemplo, o estado ajudou a preparar lá em Alenquer uma ala para 10 leitos de UTI, que está praticamente pronta. E agora é uma questão, você imagina levar o UTI para Calha Norte. Isso é um sonho, mas mais do que um sonho, é uma necessidade. E eu estou empenhado também, como pauta prioritária na saúde, de fortalecer a nossa região, de estar junto ao Hospital Regional do Baixo Amazonas, melhorando a cada dia o atendimento cobrando, estar junto ao Hospital Regional do Tapajós, estar junto lá em Castelo de Sonhos, estar junto lá em Altamira, no nosso hospital lá do Xingu, né, de dar apoio aos municípios, como aqui em Santarém. Ontem mesmo eu reuni com a secretária Irlane para falar sobre os projetos que nós já trouxemos para cá, garantindo emenda também, para ajudar na área da saúde, né? Ou seja, e o meu mandato, eu quero dizer a todos, é para todos. Eu não vou lutar especificamente por uma bandeira ou por uma área específica. Eu estou à disposição de todos aqui em Santarém, no oeste do Pará e no Pará. Inclusive, nós estamos aí trabalhando para fazer esse grande trabalho. É interessante o senhor colocar dessa forma, porque a maioria dos deputados, principalmente federal, ele se elege e some, né? O senhor hoje é um deputado com pouco tempo de mandato, mas é muito presente, pelo que eu vejo, eu acompanho, é presente, defende a região, defende a causa, e é aquela formação de base, porque o senhor foi eleito com 74 mil votos, 75 mil votos, né? Enquanto teve deputado com mais de 200 mil votos, né? Isso é uma coisa, eu estava falando agora há pouco com um deputado, que é uma coisa divina, né? Que tinha que acontecer. E hoje vai servir de formação de base. Para quem não votou no deputado Anderson Pinto, agora numa próxima eleição, já vai votar confiando, né? Com certeza. Não, eu te digo com todas as letras que esse mandato foi Deus. Porque assim, Clemerson, eu fiz um planejamento da gente alcançar de 100 a 120 mil votos, que era o corte que a gente dizia que para se eleger deputado federal, né? 100 mil votos para frente. Mas, e todas as avaliações técnicas com os melhores analistas políticos do Pará e do Brasil diziam que faziam contas, porque política é matemática, você tem que saber fazer essa matemática. Faziam contas que o MDB fazia 6. Quando chegou próximo do período da eleição, na última semana, já se cogitava a possibilidade de fazer 7. Mas nem no melhor cenário possível se imaginava 9. E eu te digo com todas as letras, foi Deus, porque eu sei o quanto a minha esposa, a minha família, os amigos oraram durante a campanha por este mandato. E eu creio que foi Deus, porque Deus também fez uma outra coisa importante nesse mandato. Ele separou o joio do trigo. Por que eu digo isso? Porque muitos municípios de pessoas que ficaram de me ajudar acabaram no final me enganando, indo ajudar outras pessoas. Então Deus já separou eles exatamente para que ficasse no registro que eu não precisava desse tipo de gente ao meu lado. Porque eu quero construir um mandato que as pessoas possam ver em mim um instrumento para ajudar a nossa região a se transformar. E eu estou convicto que realmente for Deus. Agora eu te digo, assim como Deus me deu essa oportunidade através dos 74.746 mil eleitores, ele, para mim permanecer, eu tenho que fazer a minha parte. Fazer por onde? Por isso que eu sou grato a Deus e sou grato às pessoas que me ajudaram, e eu estou trabalhando, fazer a minha parte para honrar isso, porque Deus me honrou, e eu não posso fazer diferente disso. Isso não é da boca para fora, isso não é o político ou homem público Anderson, mas é o cidadão Anderson e o cristão Anderson, que está falando para vocês, porque eu sei quantos joelhos foram para o chão, a minha esposa, que inclusive está aqui comigo, sei o quanto foi importante na apuração, aí para encerrar, porque eu sei que nós vamos ter que encerrar o programa. Fique à vontade. Na apuração, para você ter uma ideia, todo mundo já desanimado, aí apareceu, aí a minha esposa foi para o quarto com a minha filha, meus filhos, a nora, todo mundo orou, e muitos amigos, a família na cidade toda, e de repente apareceu uma bolinha ali dizendo, eleito por média, né? Estava eleito lá, e todo mundo orando. Quando deu 99,9% do voto apurado, aí nós comemoramos a vitória. Então eu devo esse mandato, sim, primeiramente a Deus, devo aos 74 mil eleitores que votaram em mim, devo à minha família, devo aos meus amigos e devo também ao governador Helder, aos prefeitos que nos ajudaram, às lideranças que nos ajudaram.
Muito obrigado a todos. Deputado, 1 hora é pouco para a gente falar dos projetos, das conquistas, mas chegamos ao final, né? Suas considerações finais, por favor. Quero aproveitar nesse momento de Sexta-feira Santa, né, de Páscoa que a gente vive, para que a gente faça uma reflexão sobre a nossa vida e a gente possa ajudar a construir uma cultura de paz. Eu estou muito assustado, assim como todo mundo, com o que está acontecendo no Brasil, né, que são sinais. E que se a gente não tiver a sabedoria, a humildade de reconhecer que isso é falta de Deus, sim, na nossa vida, e que as nossas ações comecem a partir dessa fé, eu quero pedir a todos que a gente passe essa reflexão, aproximar mais da família, observar mais os nossos filhos, desde criança, adolescência até na fase adulta, observar, vivenciar mais próximo dos amigos, dos vizinhos, para a gente promover realmente essa cultura de paz. E no mais, desejar a todos uma feliz Páscoa e deixar o nosso mandato à disposição de todos, Clemerson. Esse mandato não é meu, repito, não é meu. Eu sou apenas instrumento que vocês me deram a oportunidade de ir para Brasília. Participem, acompanhem as nossas redes sociais, Anderson Pinto Oficial, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, lá no YouTube, aonde tiver rede social nós estamos, porque é importante. E participe, não só participe comentando, compartilhando, curtindo, mas sobretudo dando sugestão, criticando quando tiver que criticar, principalmente as críticas construtivas, ideias que você também nos deu. Eu recebi uma ideia da Adriana agora, para a gente apresentar um projeto de lei, logo que estiver pronto eu vou anunciar esse projeto, que é a Adriana, uma cidadã de Santarém, que me deu uma sugestão de um projeto. Então, muito obrigado pela oportunidade, Clemerson, que Deus abençoe a todos e vamos continuar trabalhando pelo Pará. Quero agradecer a presença do deputado, a esposa dele, a assessoria que está aqui com a gente e nos despedir. E na segunda, quarta e sexta estaremos de volta com mais um Pinga Fogo na TV, diretamente aqui dos estúdios da TV Catraia. Não esqueça de nos acompanhar no Instagram, Facebook e YouTube. Tchau. É tempo de IPTU. Vamos tirar dúvidas? O IPTU é um dos impostos mais importantes do município. Quem deve pagar? O proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título de bem imóvel edificado ou não. Quais as condições de pagamento? Cota única com 15% de desconto até 31 de março. Cota única com 10% de desconto até 28 de abril. Parcelado em até 10 vezes, com a primeira parcela vencendo em 31 de março e as demais no último dia útil de cada mês. O que acontece se eu não pagar? Você fica passível à cobrança de juros e multas e a responder processo de execução fiscal, podendo haver até penhora de bens, inclusão no Serasa SPC e protesto em cartório. Onde é investido o valor? 25% são aplicados na educação, 15% na saúde, 5% na manutenção da Câmara Municipal e 55% nas despesas dos serviços prestados para a população. Não recebeu o boleto? Acesse santarém.pa.gov.br. IPTU pago é obra para todo lado. Estamos, nesse momento, entregando o plano de trabalho, o plano de saneamento básico do município de Jacareacanga. Instituto Federal, né, que é o IFPA, né, e eu mesmo digo que estou muito feliz aqui nesse momento porque eu sei que não é fácil, né, mas com fé em Deus, a gente, com a parceria e com, se Deus quiser, que nem falei, a gente vai concluir, né, que é um plano, né, de trabalho.